Olá, professores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade na nossa TPC, né? A gente conversou com vocês há 15 dias, mas agora a gente, diferentemente da semana passada, que a gente estava falando muito da organização do tempo de vocês, das formações de vocês, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação das habilidades essenciais, né? Então, semana passada a gente conversou um pouco com vocês sobre a, a questão do cronograma integrado, das habilidades essenciais, das habilidades de suporte. Essa semana a gente conversa bastante sobre as habilidades essenciais de suporte, mas a aplicação delas nas atividades que vocês têm com os estudantes de vocês, tá certo? Então, lembrando um pouco do que a gente fez na semana passada, a gente conversou o que é a habilidade essencial, como que ela surge, né? Lembrando que dentro de tudo isso que a gente está vivendo, que a gente está passando, as habilidades essenciais, elas são um recorte das habilidades que os alunos precisam para ter no fim desse processo de aprendizagem, né? Então, para a gente pensar esse ciclo, né? Então, vamos pensar um aluno que está no quinto ano. Para ele ir para o sexto ano, ele precisa ter, no mínimo, essas habilidades que a gente está discutindo aqui com vocês hoje. Né? Então, as habilidades essenciais foi um recorte que a secretaria fez para que a gente pudesse ter um estudante que tivesse consolidado o suficiente para ter as aprendizagens necessárias para o ano, série seguinte. Tudo bem? As habilidades de suporte são as habilidades que estruturam essas habilidades essenciais. Né? Às vezes elas são habilidades que são do próprio ano série, mas elas também podem ser de anos séries anteriores. Né? Então, você vai ter habilidade de ensino médio, que tem habilidade de suporte, lá dos anos finais. Né? Então, do sexto ano, do nono ano. São habilidades que auxiliam essa habilidade essencial, né, que vão ajudar na consolidação dessa habilidade essencial, tá? E todas essas habilidades, né, essencial, de suporte, elas estão nos materiais de apoio que a gente apresentou na semana passada. A gente falou do Aprender Sempre, a gente falou do Currículo em Ação, né? São as habilidades que estão sendo trabalhadas nas APs, né? Foi trabalhada na AD, na sequência digital de atividade, lá do CAED. Então, elas vão servir de auxílio para que vocês desenvolvam o trabalho de vocês. Então, para a TPC dessa semana, o que a gente precisa de material para que a gente consiga organizar essa formação? A gente está pedindo para vocês que vocês tenham em mãos o Aprender Sempre, né, os professores de componentes curriculares que têm o Aprender Sempre, e o currículo em ação para aqueles professores que não trabalham com Aprender Sempre, ok? Mas, principalmente, vocês precisam ter com vocês a habilidade essencial que está sendo trabalhada nessa semana, tá? Então, peguem essa habilidade essencial, porque ela vai ser fundamental nesse trabalho que a gente vai desenvolver hoje, para a gente pensar como que isso está acontecendo, como essa formação está acontecendo no ano série que vocês dão aula. Então, para iniciar nossa conversa, vamos fazer uma pequena reflexão. Com essa habilidade essencial que vocês têm em mão, essa habilidade essencial que vocês estão trabalhando essa semana, qual é o objetivo para o trabalho com essa habilidade? Qual é a intenção que vocês têm quando vocês estão trabalhando essa habilidade? O que vocês querem que o aluno de vocês consiga fazer com essa habilidade? Tudo bem? Vamos dar uns 5 minutinhos para que vocês pensem, para que vocês consigam refletir um pouco sobre essa questão e a gente já volta para conversar um pouco mais. Tá certo? Até já.
Já deu tempo? Não é para ser nada muito complicado, não. É só para a gente poder puxar essa conversa, né? Quando a gente está falando de intenção, quando a gente está falando de qual é esse objetivo com as habilidades essenciais, a gente, na verdade, quer falar também sobre como que vocês se organizam para isso, né? É fundamental que a gente entenda que existem diversos caminhos que podem ser traçados para que a gente consiga atingir esse objetivo, né? Qual é o caminho que vocês escolhem para chegar até lá? Então, definir qual é o meu objetivo em relação àquela habilidade também é pensar como que eu me estruturo para chegar nesse objetivo, né? Então, normalmente, como que a gente se organiza? A gente faz uma introdução, né? A gente apresenta essa proposta. É fundamental que a gente faça essa apresentação. É fundamental dividir essa responsabilidade com o estudante, né? A gente fala muito de corresponsabilidade, mas a gente apresenta isso para o estudante, a gente mostra para ele o que a gente está fazendo, a gente fala para ele o que a gente vai aprender, como a gente vai aprender, qual é o percurso utilizado para fazer esse caminho, né? Porque a gente precisa apresentar para que ele crie esse senso, essa responsabilidade de que ele também precisa parar para estudar, parar para pegar o material, assistir às aulas, né? Então, sabendo o que vai ser feito, ele tem condições de se organizar, né? A gente mostra esses objetivos, a gente fala das habilidades, a gente fala o que vai ser aprendido, como vai ser aprendido e o que ele vai ter no fim dessa aprendizagem, né? O que ele vai ser capaz de fazer. A gente tem que fazer esse aquecimento, a gente tem que conversar com ele, entender o que ele sabe daquilo, para que a gente possa saber também qual é o percurso que a gente está planejando, né? E, fundamentalmente, a gente tem que preparar essas situações de aprendizagem com uma intencionalidade que organize esse processo de aprendizagem, né? Porque a gente precisa fazer as descrições do jeito que a gente sabe que o nosso estudante entenda o que está acontecendo, né? Que exista essa conversa, essa troca. Porque para a gente entender se o trabalho vai ficar só nas habilidades essenciais, se a gente não tem que ir para as habilidades de suporte, é a gente entendendo como que a gente faz esse caminho, correto? Porque se eu vou buscar habilidade de suporte, é porque eu sei que o meu estudante precisa de um pouco mais de apoio, de ajuda para entender essa habilidade essencial. Então, é fundamental que a gente consiga entender como que o estudante está em relação a essa habilidade, o que ele sabe dessa habilidade, para eu entender qual é a profundidade do nível de discussão, né, de complexidade que a gente vai apresentar para esse estudante. Para daí, no final, a gente conseguir fazer uma avaliação que compreenda aquilo que o estudante aprendeu. Porque quando a gente está falando de avaliação, a gente está falando de uma coisa extremamente abstrata. O que é aprender? Então, para a gente poder fazer uma avaliação que contemple o que o estudante sabe, de fato, a gente precisa que ele seja participante desse processo, né? Então, a gente vai discutir com ele, a gente vai apresentar para ele, a gente vai fazer dele o nosso parceiro nessa troca e nessa caminhada, né? Então, eu falei aqui um pouco sobre a complexidade da criação dessas atividades, né? Eu falei aqui um pouco sobre como que a gente está organizando tudo isso. Então, é fundamental que a gente conheça um pouco da taxonomia de Bloom. O que é a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom é esse esquema aqui que está aparecendo para vocês. Ela foi criada por um psicólogo americano, né? Ele, que é o Bloom colocou aqui esses verbos que eles estão hierarquizados, né? Eles estão hierarquizados num grau de complexidade. Então, se a gente pega a base dessa pirâmide, o verbo lembrar, ele vai apresentar uma situação, uma ação que é a mais simples dessas que estão apresentadas aqui, né? Então, lembrar é muito mais fácil de fazer do que entender, né? E aí, por aí, elas vão criando uma complexidade maior.
Então, no fim, eu tenho o criar, que é o mais complexo de todos. Então, se a gente for parar para analisar o currículo paulista, o currículo em ação, aprender sempre, eles estão organizados a partir da taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela também é conhecida como uma teoria de aprendizagem do processo da aprendizagem. Né? Então, ela fala desse caminho, ela fala desse processo que vai ser feito para que o aluno aprenda. Né? Ela está concentrada no campo cognitivo. Né? A nossa discussão ela vai ser feita no campo cognitivo. Mas ela também é um processo que vai ajudar a gente a entender quais são as estratégias que a gente vai utilizar com o nosso estudante e como que a gente vai fazer essa organização. Né? Principalmente porque a gente está falando aqui dessa hierarquização da complexidade dessas atividades. Né? Então, eu não começo uma atividade querendo que o meu estudante crie alguma coisa, porque criar é muito mais difícil do que lembrar. Então, eu vou começar essa sequência de atividades a partir do lembrar. E aí, eu vou caminhando, vou fazendo esse processo até chegar no criar. Porque daí o criar é o mais complexo disso tudo. Entende? Então, a gente está discutindo aqui hoje essa organização do currículo, essa organização das sequências de atividades. Na semana passada, a gente estava falando do cronograma integrado e a gente estava falando da formação de vocês. Aquela formação de vocês é o que acontece, é o que organiza a aplicação das atividades que vocês vão fazer. Então, a gente estava falando como que vocês estavam se organizando, então a gente estava falando. Vocês têm a formação, que mostram a sequência de atividades, que falam um pouco de como trabalhar isso. Então, hoje a gente está falando de como que vocês aplicam isso. Né? E aí, nessa aplicação, entende que a gente precisa levar em consideração essa hierarquização da complexidade, esses graus diversos que existem entre as propostas que a gente possa fazer para o nosso estudante. Tá certo? Então, pensando um pouco naquele esquema, né, lá na taxonomia, a gente tem o verbo no infinitivo, né, que é o lembrar, que o lembrar, por exemplo, ele tem esse significado de reconhecer e reproduzir as ideias. Né? Então, o que vai acontecer? O reconhecer, ele vai requerer que o estudante consiga distinguir e selecionar uma determinada informação. E daí o reproduzir, ele vai ser mais relacionado a recordar, né? Ele está nessa busca da informação. Qual que é a relevância dessa memorização? Então, quando a gente passa para o entender tem mais verbos ali no gerúndio, né? Mas o entender, ele significa estabelecer uma relação entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio que o estudante tinha. Então, é fundamental que a gente entenda que a informação é entendida quando o aprendiz, né, quando o estudante, o nosso aluno, ele consegue reproduzir com as próprias palavras. Então, quando o aluno está interpretando, eu sei que ele entendeu. Quando ele está exemplificando, eu sei que ele entendeu. Né? Então a gente tem o verbo ali no infinitivo, mas quando a gente entende que quando vai para o gerúndio, a gente sabe que quando ele está fazendo uma daquelas ações, ele de fato conseguiu compreender o que está lá na outra. Né? Então a gente vai fazer sempre esse jogo de ir e vir para entender como que a gente compreende as atividades. Então, o aplicar, ele está relacionado com a execução, com o uso, um procedimento da situação, né? Então, ele também pode abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova. Né? Então, quando o aluno está executando, é que eu sei que ele sabe aplicar. Né? Então, o aplicar entende que ele vai executar, entende que ele vai implementar. Aí a gente vai para analisar. O analisar é quando o aluno está diferenciando, eu sei que ele está analisando. Quando ele está organizando, eu sei que ele está analisando. Então, ele significa dividir a informação em partes.
né? Então eu sei que o que é relevante, eu sei o que é irrelevante. É importante que ele saiba fazer essa diferenciação, porque ele vai conseguir entender a relação de interdependência entre esse conhecimento e conseguir organizar isso para o que serve para ele e o que não serve para ele. Entende? Então, às vezes, dentro daquilo que está sendo proposto, ele não vai utilizar toda a informação que ele tem, todo o conhecimento que ele tem. Que ele vai precisar fazer uma diferenciação. Olha, isso aqui é necessário para resolver, isso aqui não é necessário nesse momento. Entende? Então, o analisar, ele consegue fazer essa diferenciação. Né? Então, é muito importante e é mais difícil de fazer do que os outros. Né? E o avaliar, eu vou realizar julgamentos baseados em critérios e padrões quantitativos e qualitativos ou de eficiência e eficácia. Então, eu vou conseguir checar se aquilo ali é verdadeiro ou não é verdadeiro, eu vou conseguir fazer uma crítica, né? O próximo é o criar, que está lá no topo, né? Dessa complexidade. E daí ele significa colocar elementos juntos com o objetivo de criar uma nova visão. Então, uma nova solução, uma nova estrutura, né, um novo modelo. Então, ele vai utilizar os conhecimentos e habilidades que o aluno já tinha para que isso desenvolva uma nova ideia, né, uma ideia original. Então, quando eu estou generalizando, quando eu estou planejando, quando eu estou produzindo, é que eu sei que eu estou criando. Então, essa estrutura da taxonomia de Bloom, ela é fundamental para a gente entender as sequências de atividades. Quando a gente está falando de sequências de atividade, a gente está falando dessa organização. Né? A gente não começa uma sequência de atividade lá do criar, a gente começa uma sequência de atividades do lembrar. E aí a gente vai criando esse grau de complexidade. Com esse grau de complexidade, a gente consegue fazer um processo de ensino-aprendizagem mais efetivo, mais eficaz. Né? E aí a nossa avaliação ela fica mais objetiva tanto para a gente quanto para o nosso estudante. Né? É fundamental que esse processo seja compartilhado. É ideal que esse processo tenha uma organização que tanto você, professor, quanto o seu estudante esteja familiarizado. Né? Ainda mais agora nesse momento que a gente está falando de ensino remoto, né? A gente possivelmente aí com as vacinas a gente logo volte para o presencial, mas a gente ainda tem muito aluno que está sendo atendido no remoto. Então, esse compartilhamento, entender essa estrutura dessa organização do processo de ensino-aprendizagem é fundamental nesse momento, né? Para o engajamento do estudante. Então, a gente vai discutir aqui hoje com vocês, dentro de cada área, como que se dá esse grau de complexidade, como dá essa organização nos materiais que a gente utiliza, tá certo? Então, só para a gente entender aqui, né, finalizar a nossa conversa, eu proponho mais uma reflexão, né? Então, quando eu pedi lá para vocês pensarem no objetivo, né, na intenção de vocês, agora eu puxo ela de novo, né? Esse objetivo que você pensou, essa intencionalidade que você teve para essa habilidade que você está trabalhando essa semana, ela contempla o grau de complexidade da aprendizagem que você pretende desenvolver para o seu estudante? Porque eu tenho habilidade em mãos, eu pensei no objetivo para ela. Esse objetivo que você cria, ele chega tão longe quanto você quer? Pensando agora na taxonomia, né? Eu quero que meu aluno crie uma coisa. Beleza, é o mais complexo. Qual é o caminho que eu pensei até lá? Agora, se eu tiver eu quero que meu aluno lembre. Qual é o caminho que eu estou criando até lembrar? Né? Quando você pensou lá, antes da gente conversar, qual era o objetivo de você? Qual era a sua intenção? E agora, pensando na taxonomia, continua o mesmo?
Vou dar um tempinho e aí a gente já conversa, tá certo? Até já.
A ideia é exatamente essa, assim, não é para ser muito complicado, não é para ser nada difícil, era só para a gente repensar essa situação, né? É só para a gente pensar nesse processo. Então, não tem certo e errado, né? Mas tem como a gente se organizar para ser mais transparente. É isso que a gente está conversando com vocês hoje, né? Como que eu faço esse caminho ser mais fácil e tranquilo, tanto para mim como para o meu estudante? Como que eu apresento isso de uma maneira objetiva para o meu estudante? Então, conhecer a taxonomia, conhecer como que ela é aplicada nos materiais é fundamental para a gente entender como que a gente cria atividades e situações de aprendizagem que são mais eficientes e mais claras, tá certo? Vocês vão ficar agora com os PCNPs das áreas de vocês e eles vão discutir com vocês como isso acontece, tá certo? Boa formação para todo mundo. Até a outra semana, daqui 15 dias. Um abraço. Olá, professores. Eu sou a Rose, PCNP de Educação Física. Estamos aqui mais uma vez nesse ATPC para trazer para vocês exemplos da estrutura dos nossos materiais de apoio, tanto o currículo em ação quanto o Aprender Sempre. Para a língua portuguesa, nós utilizamos o caderno Aprender Sempre. Para as disciplinas de arte, educação física e inglês, nós utilizamos o currículo em ação. Nós mostramos a estrutura desses cadernos, desse material de apoio para vocês perceberem como ele se articula com as habilidades essenciais exigidas e como ele se insere dentro da teoria da taxonomia de Bloom, que vocês viram antes nesse vídeo. É muito importante que vocês acessem esses materiais antes para poder acompanhar o vídeo e fazer as atividades mais práticas, né? Agora vamos lá? Bom, professores, vamos começar então com a apresentação do componente de educação física. Como é que eu inicio todo esse movimento de exploração dos cadernos e como eu faço para montar ou eu ter condições de montar um roteiro de estudos baseado nas habilidades essenciais? Bom, eu fui verificar na matriz de habilidades, né, em primeiro lugar. E eu verifiquei lá que a habilidade prevista para o 9º ano, no volume 2, né, no segundo bimestre, é experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Essa é uma habilidade listada na matriz de habilidades essenciais, esperadas para o 9º ano. Daí eu fui lá no centro de mídias, na programação, para poder verificar se eles abordaram essa habilidade em algum momento. E aí eu achei a aula do dia 20/5, né, com o título da aula Hora de Lutar Karatê, e verifiquei que a habilidade exigida lá naquela aula é exatamente essa. Então, eu comecei por aí. Então, eu já tenho uma referência, que é a aula do Centro de Mídias. Os alunos já assistiram à aula, eles já passaram por essa experiência, eles já têm alguns conhecimentos, e eu vou partir do meu roteiro de estudos a partir daí, certo? Bom, aí eu tenho a habilidade essencial, que é essa, e vou tentar entender como que ela se relaciona dentro dos nossos materiais de apoio, que é o currículo em ação. Então, se a minha habilidade essencial é a experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes a lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente, eu vou tentar entender por que ela está ali naquele momento, no segundo bimestre, tá? Ela é uma habilidade essencial de 9º ano, mas ela já foi apresentada em anos passados, tá? E ela faz parte da unidade temática de lutas. E o objeto do conhecimento que eu vou trabalhar é lutas do mundo, tá? Então, não é lutas do Brasil, nem de matriz africana e nem indígena, é lutas do mundo, ok? E aí, como habilidade de suporte, para que eu preciso ter essa habilidade de suporte? Porque a partir do momento que eu já fiz um conhecimento prévio do meu aluno,
eu já estou trabalhando com ele já fez essa aula do centro de mídias, e eu percebi que há ainda dificuldade com relação a essa habilidade, eu posso ter uma habilidade de suporte, onde eu posso trabalhar com essa habilidade e ela vai me dar sustentação para que o meu aluno consiga avançar e entender a habilidade essencial que eu quero. Então, vamos tentar entender assim. Se a habilidade essencial está pedindo que o meu aluno experimente movimentos pertencentes a lutas, que ele adote procedimentos de segurança e que ele respeite o oponente, é preciso ter um entendimento de que a luta não é uma luta em que eu vá prejudicar alguém. É um outro tipo de luta. Tá? Se ele não tem ainda essa concepção, eu posso recorrer a essa habilidade de suporte, que é, por exemplo, problematizar preconceitos e estereótipos relacionados ao universo das lutas e as demais práticas corporais, promovendo alternativas para superá-los, com base na solidariedade, na justiça e na equidade no respeito. Então, percebam que eu fui recorrer a uma habilidade de suporte de 7º ano, cujo objeto do conhecimento, o conteúdo era lutas do Brasil, e eles já trabalharam essa habilidade, eu recorro a ela para poder fazer com que o meu aluno entenda qual é o procedimento de segurança esperado e como é esse respeito do oponente que eu tenho que ter quando eu participo de uma luta. Em especial essa aqui que eu vou falar agora, tá certo? Bom, e aí, quais são os materiais que eu posso usar como referência para a elaboração do meu roteiro ou planejar minha aula? Eu tenho o centro de mídias, né? E lá dentro das aulas do centro de mídias eu tenho o PPT da aula, e eu posso usar o PPT para poder saber como que eles estruturaram a aula lá e o que o meu aluno viu, né? E eu tenho o currículo em ação, que é o nosso caderno de apoio. Tá? E nesse bimestre são desenvolvidas as unidades temáticas de lutas e esportes, simultaneamente, tá? E dentre os objetos de conhecimento, a gente vai estudar as lutas do mundo e os esportes de combate. Bom, antes de eu preparar a minha aula, eu preciso ter uma intenção. Qual é o meu objetivo da aula, né? Eu tenho uma habilidade essencial a ser trabalhada, mas eu preciso ter uma intenção. Então, o que o professor pretende atingir com os seus alunos nessa aula? Então, eu listei aqui algumas possibilidades, tá? Pensando naquela habilidade essencial, o que o professor pretende? Ele pode possibilitar aos estudantes as experiências de movimentos referentes à luta de karatê, tá? Ele pode possibilitar aos estudantes que esses estudantes identifiquem os movimentos da luta, em específico da luta do karatê. Ele pode possibilitar aos estudantes que identifiquem dentre esses movimentos do karatê, né, que existem normas e que devem ser respeitadas, e que essas normas ou regras, elas garantem a segurança tanto dele quanto a do adversário. E ele também pode proporcionar aos estudantes que eles consigam analisar esses movimentos como movimentos impróprios ou prejudiciais, tá? Aí, quando eles conseguem analisar esses movimentos, eles conseguem respeitar o seu oponente, tá? E aí a gente pode também correlacionar uma habilidade socioemocional, que é a empatia. Ou seja, se colocar no lugar do outro faz com que eu consiga analisar aqueles movimentos que possam ser prejudiciais, tá? Bom, então, no caderno do professor do volume 2 do 9º ano de Educação Física, a gente verifica que esse caderno traz a unidade temática de lutas, tá? Referente ao 2º bimestre. Mas neste caderno, eles listam todas as habilidades esperadas para o bimestre, tá? Só que nós não vamos trabalhar todas as habilidades agora nesta aula. Eu vou selecionar apenas uma habilidade, ou seja, a primeira habilidade, né, que foi exposta na aula do Centro de Mídias, tá? Que é experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, e aqui em específico ao karatê, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.
quando eu abro o meu caderno do currículo em ação, caderno do professor, do currículo em ação, eu vou me deparar com a situação de aprendizagem 1. Essa situação de aprendizagem 1, ela é para todo o bimestre. Ela é composta por 11 atividades, tá? O título da situação de aprendizagem é Dias de Paz e Dias de Luta. E essa situação de aprendizagem, ela vai se desmembrar em várias lutas do mundo e também nos esportes. Mas como eu, neste roteiro de estudos, vou trabalhar somente com uma habilidade essencial, eu separei ou listei apenas as 5 primeiras atividades do caderno. Essas 5 primeiras atividades do caderno, elas são desdobradas em várias etapas, tá? E é nessas etapas e nessas atividades que a gente vai fazer uma referência à estrutura da taxonomia de Bloom, que a gente viu antes na primeira parte dessa TPC. Então, é nessas atividades que eu consigo reconhecer esse processo de complexidade que o meu aluno tem quando ele adquire um conhecimento, ou seja, na sua aprendizagem, né? Lembra que vocês já viram isso antes. Então, por exemplo, na atividade 1, conversando sobre lutas, tá? A primeira etapa da atividade 1 é o que eu sei sobre as lutas. Ora, veja, eu não coloquei atividade ainda aqui para vocês verem. Mais tarde eu vou colocar. Mas, só pelo título, eu já sei que é uma atividade de conhecimento prévio, tá? Então, o professor vai avaliar quais são os conhecimentos prévios dos alunos para esse tema, que é lutas. Então, se eu for relacionar com a taxonomia de Bloom, eu posso perceber que essa retomada de conhecimentos é o primeiro nível de aprendizagem do estudante, que é o lembrar. Né? Então, lembrar que aí eu posso listar, que eu posso definir, que eu posso informar, que eu posso conhecer, tá? Então, o que eu sei sobre lutas. Aí a segunda etapa é descobrindo mais um pouco sobre as lutas, ou seja, o professor vai proporcionar alguns conceitos, então é uma parte mais conceitual, e o aluno vai adquirir mais coisas, ou seja, adquirir novos conhecimentos daquilo que ele já sabia. Tá? Então, aí eu posso relacionar segundo nível da pirâmide de Bloom, que é entender. Né? Então, aí o aluno vai começar a adquirir conhecimentos novos, e aí ele vai começar a entender. E quando ele compartilha, então, compartilhando o que descobrimos, ele ainda vai consolidar esse entendimento. Então, aí ele pode, quando ele compartilha, ele descreve, ele cita, né, ele esboça. Então, também está aí lá no segundo. Você percebe que a gente vai relacionando as atividades propostas nos cadernos com os níveis de complexidade da aprendizagem dos alunos. Na atividade 2, a gente já vai direcionar para as lutas, artes marciais e esportes e a diferença entre esses movimentos. Né? Então, há diferenças? Quais são as diferenças? Né? E aí vai indo assim, atividade 3, né, é sobre o OSS, né? Então, o que é esse OSS na prática? Né? E a atividade 4, a gente já entra no karatê. Então, o que eu sei sobre as técnicas de karatê, né? Conhecendo as técnicas de karatê, praticando o karatê. Então, quando eu entro na etapa de praticando o karatê, ou seja, eu estou aplicando aquilo que eu conheci. Então, veja, eu já entro no terceiro nível da pirâmide, né? Praticando, ou aplicando, ou representando, ou usando aquilo que eu conheci, né? E por fim, na atividade 5, é explorando algumas formas individuais de luta. Então, eu já tenho mais específicos os elementos do karatê, e aí eu já apresento uma forma específica de luta do karatê, que é o kata, né? E por fim, na etapa 3, a gente propõe, no caso, né, o currículo em ação propõe criar uma sequência própria de kata, né? E aí eu já vou lá no topo da pirâmide, que é imaginar, inventar, produzir uma sequência própria de kata. Tá? Então, assim, eu separei essas atividades para vocês verem, para a gente tentar relacionar como isso tudo foi formado, o caderno foi formado com uma intencionalidade,
né? Para que tenha sequência nesse processo de complexidade da aprendizagem, tá? Então, agora a gente vai apresentar um pouco mais de perto os cadernos, né? E esses cadernos e as atividades que eu listei aqui para a gente fazer o nosso roteiro de estudos, e aí a gente vai perceber, lendo nos cadernos, que as atividades, elas são propostas essencialmente para atividades presenciais, mas nós não estamos nas atividades presenciais, certo? Então, nós precisamos entender esses cadernos, entender essas atividades e fazer essas adaptações, né? Como é que o meu aluno vai receber essa atividade, como ele vai produzir essa atividade, como ele vai criar essas atividades, né? Tudo de forma híbrida, né? Eu tenho alguns alunos presencial, mas eu tenho a maioria remoto também, então é preciso fazer essa adaptação, tá certo? Então, vamos lá. Então, professores, agora nós estamos passando aqui na tela o caderno do professor, né, das situações de aprendizagem que eu acabei de falar para vocês, né, das atividades. Então, como eu disse, a situação de aprendizagem 1, ela é permanente por todo o bimestre. Ela tem 11 atividades, mas nós só vamos usar as 5 primeiras, tá? Aqui é uma introdução do caderno, ela explica, né, o que vai acontecer, quais são as atividades abordadas e a habilidade também, tá? E aí a gente começa com a primeira atividade. A primeira atividade, como eu disse, é conversando sobre as lutas, né? Vejam que sempre tem na etapa 1 o que eu sei sobre lutas, ou seja, uma retomada, né? É um levantamento de conhecimentos prévios dos alunos. E como eu disse lá, se a gente relacionar com a taxonomia de Bloom, a gente pode ver que é a parte de lembrar, né? Bom, aí eu tenho algumas perguntas, né? Então, aqui tem um roteiro para o professor fazer as perguntas para os alunos. É importante ouvir as respostas, compartilhar, tá? E sempre no caderno tem algo mais, ou seja, sempre tem um link, um vídeo, alguma coisa onde os alunos podem acessar e podem ver, né, algumas informações novas, conhecimentos novos, tá? Depois, na etapa 2, é descobrindo mais sobre as lutas. Então, agora já não é mais a parte de conhecimentos prévios, mas sim já uma contextualização, né? São conhecimentos novos, tá? Então, assim, temos aqui algumas perguntas, né? Então, um roteiro que o professor vai preparar, porque essa etapa 2 é em forma de pesquisa, tá? Então, aqui nós temos realizar uma pesquisa. No caso aqui da nossa aula, é sobre karatê, tá certo? Bom, a gente tem que pensar, professor, que a gente também estamos em ensino híbrido, tá? Então, verificamos se os alunos têm acesso, né, aos meios digitais. Se eles não tiverem acesso aos meios digitais, o professor pode fazer um roteiro, um texto, né, e deixar isso impresso na escola, ou quando os alunos forem à escola, nas aulas presenciais, o professor facilita o acesso dele a esses materiais, a esses estudos, através das salas, né, lá digitais na escola, tá bom? Bom, a etapa 3 é compartilhar o que descobrimos, né, então, fazer a pesquisa, anotar o material recolhido e compartilhar com os estudantes. Na atividade 2, a gente já vai ver as lutas, artes marciais e esportes e as semelhanças e diferenças, né, entre esses tipos de lutas. Será que há diferenças, né? Então, essa é a primeira indagação. A etapa 1 será que há diferenças entre lutas? E aqui o caderno apresenta um texto, tá? Onde os alunos irão ler e fazer o entendimento desse texto e colher as informações, tá? Aí, na etapa 2, quais são as diferenças? Então, é já identificar as diferenças desses tipos de luta, tá? Na atividade 3, a gente tem a definição de os, né? Que, na verdade, essa expressão os significa o cumprimento das lutas, né? É quando um lutador cumprimenta o outro no início das lutas,
né? Então, é a palavra olá. Mas essa expressão, ela é muito mais do que um simples cumprimento. Então, nessa atividade, os alunos vão poder descobrir quais são as definições desse cumprimento, quais são a origem, né? Onde se originou essa forma de se cumprimentar, e como que ela é representada na luta, né? Muito mais do que um simples cumprimento, né? Tem um valor moral, né, e ético por trás desse cumprimento tá? Aqui na etapa 2, temos uma atividade prática, então os alunos vão entender o movimento, né, desse cumprimento e fazer esse cumprimento com os colegas. É claro que se ele estiver no presencial é mais fácil, mas se ele estiver no remoto é possível se fazer também, através de uma videochamada, tá? A atividade 4, a gente entra na luta já propriamente dita, que é o karatê. Mas a luta no sentido de quais são os movimentos básicos, os movimentos característicos do karatê, né? Então, aqui, na etapa 1, ele vai acionar o que eu sei sobre as técnicas de karatê, né? Quais são os movimentos técnicos, quais são as principais regras, né, do karatê. E aí ele tem também algumas vídeos, né, algum material online que ele possa acessar e ele possa entender isso, né? E agora temos umas atividades que podem ser feitas na prática, presencialmente, ou de forma remota. No caso da forma remota, o professor deve avaliar e transformar essas atividades de forma que os alunos consigam fazer, né, de forma remota. E, por fim, a etapa 3 é praticando o karatê, né? Então, aqui a gente vê uma atividade prática com alguns movimentos, né, bem simples, e aonde os alunos fazem algumas técnicas de ataque e de defesa, tá? Depois, por fim, nós temos a atividade 5, que é explorando algumas formas individuais de lutas. Aqui é apresentado aos estudantes o kata, né? Então, tem alguns elementos do karatê, né? Então, aonde o kata está inserido dentro desses elementos, né? Do que ele é composto. Há um vídeo também onde os alunos podem acessar para olhar e ver, né? E, por fim, é criando uma sequência. Então, criando, lembra, eu já disse, lá no topo da pirâmide de Bloom, né? É criando uma sequência de kata. É a criação do movimento. Então, os alunos vão ser encorajados a criar uma coreografia, né? Uma espécie de coreografia desses movimentos, tá? E aqui tem as informações, alguns exemplos de coreografia, e é isso. Tá? Por fim, são essas todas as atividades. Espero que tenha sido claro, né? E que vocês tenham aí facilidade, um pouco mais de facilidade para usar o material e para tentar fazer roteiros de estudos mais legais e eficazes, ok? Muito obrigada. Agora, eu passo a palavra para a Nelise, que vai apresentar a parte de língua inglesa. Olá, professores. Meu nome é Nelise, eu sou PCNP de Língua Estrangeira Moderna. Espero que todos estejam bem. Vamos pensar um pouquinho, para nós iniciarmos a parte de língua inglesa, lá na TPC anterior, como o Fernando já conversou com vocês um pouco no início, pelo qual nós tratamos da importância de se trabalhar as habilidades essenciais, nós temos, para a disciplina de língua inglesa, o material Currículo em Ação, como material de apoio no desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Aqui, nós escolhemos uma habilidade essencial de língua inglesa como modelo, para que possamos entender um pouco de como nós fazemos o entrelaçamento das habilidades essenciais com esse material de apoio Currículo em Ação. A habilidade essencial escolhida, ela está contida no documento Matriz de Habilidades Essenciais, e foi desenvolvida lá na aula do Centro de Mídias pelo professor Edmundo, lá no último dia 18 de maio, às 14 horas e 30 minutos, tendo como tema Fake News. Então, a habilidade essencial escolhida é a do 9º ano de língua inglesa, número 01, que diz:
fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Pode passar, por favor. E para trabalharmos uma habilidade com os nossos estudantes, nós temos alguns passos para facilitar o planejamento das aulas. O primeiro passo, então, é verificar qual habilidade está sendo trabalhada nas aulas do Centro de Mídias. Depois nós vamos recorrer lá no material de apoio, que no nosso caso, como falamos de língua inglesa, é o currículo em ação. Nós fazemos um estudo desse material, das atividades propostas que estão desenvolvendo essa habilidade em questão, como que nós estamos usando como modelo, qual ou quais são as situações de aprendizagem que correspondem a essa habilidade essencial já iniciada pelo professor lá na aula do Centro de Mídias, que página está essa habilidade que está sendo desenvolvida no currículo em ação, qual é a atividade proposta. Nós temos que olhar tanto o caderno do professor quanto o caderno do aluno. E de acordo com as nossas possibilidades e recursos que possuímos no momento, nós vamos escolher a metodologia que melhor atende a essa proposta, para que nós possamos desenvolver essa habilidade essencial. Então, esses são os materiais de consulta. Pode passar, por favor. E para que a habilidade essencial ela seja desenvolvida nas atividades propostas, é fundamental, como nós já discutimos anteriormente, nós sabermos qual o objetivo, ou seja, qual a intencionalidade da atividade ou das atividades a serem propostas para os estudantes. No caso da habilidade essencial que estamos utilizando como modelo, a intencionalidade é Communication and Digital World, comunicação e o mundo digital, que estimula os estudantes a refletirem sobre diferentes formas de comunicação no ambiente digital. Aqui, os estudantes eles são convidados a escrever um comentário em um fórum de discussão online, também criar mensagens de texto, discutir e usar estratégias para identificar fake news, bem como criar um abaixo-assinado, convencendo os colegas a aderirem à sua causa. Então, eles vão persuadir os colegas. Algo também a ser pensado quando nós formos desenvolver essa atividade com os nossos estudantes é nós percebermos qual é a habilidade socioemocional que está ligada à intencionalidade da atividade. É o pensar no estudante integralmente, como um ser que aprende, que faz, que convive, sendo um sujeito individual, único, ou seja, que os princípios do currículo sejam pensados quando nós formos desenvolver as atividades. Por exemplo, nessa habilidade do 9º ano, do nosso modelo, dessa habilidade que nós estamos desenvolvendo para essa nossa conversa, nós podemos pensar em um entrelaçamento possível com uma habilidade socioemocional, que no nosso caso é a iniciativa social. Por quê? Porque ela engaja o estudante com o outro, faz com que o estudante se coloque no lugar do outro, pensando que a atividade trabalha fake news. Portanto, se colocar no lugar do outro, pensando como eu me sentiria com uma notícia falsa sobre mim? Qual o prejuízo ou dano, seja ele físico, material ou emocional, isso pode acarretar na minha vida? Portanto, trabalhar essas questões que levem o estudante a essa reflexão, a uma criticidade, são necessárias para a sua formação e também para o seu acolhimento. Pode passar, por favor. Seguindo essa mesma habilidade que estamos utilizando no nosso exemplo. Repetindo, a habilidade do 9º ano de língua inglesa 01, que tem como objeto de conhecimento funções
e usos da língua inglesa, persuasão, e ao trabalharmos essa habilidade com o nosso estudante, nós percebermos que ele ainda não consolidou essa habilidade, o que nós devemos fazer? Nós precisamos, como vocês já viram na TPC também anterior, retomar as habilidades de bimestres anteriores ou ainda de anos anteriores, que podem auxiliar o estudante no entendimento dessa habilidade essencial que está sendo trabalhada, aplicando assim atividades que contemplem essa habilidade de suporte. No nosso exemplo, após um estudo, uma análise, nós temos que sempre pensar que nós temos que retomar. Então, nós voltamos, fazemos esse estudo, essa análise, e encontramos lá no caderno do 6º ano uma habilidade que é de suporte, que impulsiona, que ajuda na consolidação dessa minha habilidade essencial que estou trabalhando, que chamamos habilidade de suporte. Então, qual seria essa habilidade de suporte do 6º ano? Construir repertório relativo a expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. Essa habilidade do 6º ano ajudará o estudante a ter um repertório para se comunicar. Sem esse repertório, esse estudante ele não conseguirá argumentar na língua inglesa. Então, é muito importante que se faça um estudo para que se retome conceitos e habilidades anteriores. Pode passar, por favor. E como, então, eu posso desenvolver as habilidades essenciais e as de suporte com os estudantes? Utilizando, como nós já conversamos, um material de apoio currículo em ação, para desenvolver as atividades ou também como apoio na elaboração das atividades que são propostas nos roteiros de estudo personalizado dos estudantes, levando sempre em consideração o diagnóstico do momento, como aquele meu aluno se encontra no momento. Então, para isso, nós precisamos entender a construção do nosso currículo em ação. Como já foi falado também lá no início da nossa TPC, isso facilita a elaboração das nossas atividades. E como, então, os cadernos eles são estruturados? Geralmente, eles trazem essa estrutura, a introdução, que é a apresentação da unidade, os objetivos, então é qual a finalidade das atividades propostas. Depois eles trazem, a estrutura traz as habilidades a serem desenvolvidas, tanto da Base Nacional Comum Curricular, como a do Currículo Paulista. Depois nós temos um aquecimento, que é o levantamento de conhecimentos prévios. Depois nós temos as situações de aprendizagem, que trazem a descrição, orientações, sugestões e conteúdos adicionais. E depois, por fim, nós temos a avaliação e ou uma autoavaliação, que é uma reflexão que o aluno vai fazer do que ele aprendeu ou não aprendeu, que ele consolidou ou não consolidou. Pode passar, por favor. E na língua inglesa, as situações de aprendizagem possuem essa sequência apresentada nesse slide. Opening, que é a abertura da unidade, pelo qual propõe-se aos estudantes uma reflexão sobre os temas que serão abordados ao longo das lições. Depois nós temos as lessons, que são as lições, que são as unidades que trabalham os níveis de complexidade, do mais simples ao mais complexo. Para o desenvolvimento das habilidades, nós temos como instrumento a taxonomia de Bloom, para facilitar o planejamento desse processo de ensino-aprendizagem. Estão todas inseridas nas unidades. Depois nós temos o Cross-Curricular Learning. Nessa sessão, as atividades seguem a metodologia do CLIO. O que é essa metodologia?
é um método que integra o ensino do conteúdo da língua inglesa, mas com o ensino também de uma outra disciplina, trazendo a interdisciplinaridade e também contém dentro dessa sessão conteúdos extras para um aprofundamento das habilidades. E por fim nós temos o closing, ou seja, o fechamento, que oferece aos estudantes uma oportunidade para se autoavaliarem e perceberem o quanto já aprenderam ou ainda falta para aprenderem. Aqui, vale ressaltar para o estudante que a autoavaliação é um momento de reflexão sobre como eles podem se desenvolver ainda mais. E principalmente que os seus erros e esforços fazem parte do processo, não é um fim, mas um processo. Pode passar, por favor. E por fim, nós temos nas lessons que trazem a divisão e nós veremos por meio do caderno, seguindo a habilidade que estamos utilizando ainda como modelo, relembrando, do 9º ano, número 01, fazendo a relação com o nível de complexidade das atividades, de acordo com a taxonomia de Bloom. Então, aqui nós temos o caderno para facilitar a visualização de vocês e para nós fazermos, como eu falei, a relação com os níveis de complexidade pela taxonomia de Bloom. Então, a primeira parte do caderno, nós temos o warm-up, que na taxonomia de Bloom nos remete ao lembrar. Por quê? Porque aqui nós vamos ativar o conhecimento prévio dos estudantes. Nessa atividade, nós vamos perguntar aos estudantes se realmente eles conseguem convencer as pessoas a aderir os pontos de vista e como eles conseguem fazer isso. E também se eles conseguem fazer com que os outros alunos cumpram alguma ação que eles defendem ou não. Então, é a persuasão, como ativar esse conhecimento dos estudantes através de questionamentos, de uma roda de conversa, aí depende da atividade. Nessa em questão, é através de perguntas desafiadoras. Pode baixar um pouquinho, pode baixar bastante, pode ir. Tudo isso é um warm-up, tudo é um levantamento de conhecimentos prévios. Agora nós vamos para a primeira atividade. Isso, aí. Na lesson 1, nós temos a primeira atividade, que é o reading. O que é esse reading? Ele está dividido em 3 partes, que é o pre-reading, que é o quê? Antes da leitura. O que o meu aluno faz? Ele vai persuadir alguém a aderir o seu ponto de vista. Então, aí ele tem algumas atividades que ele vai ler um artigo com dicas de persuasão, para que alguém faça algo ou não. Depois ele vai circular as dicas em que ele encontra no texto. Então, tudo isso é antes dele começar uma leitura. Depois, nós temos, enquanto ele está lendo, enquanto ele lê, algumas atividades para que ele faça uma checagem das suas respostas. Depois ele vai, através de algumas legendas, pode ir descendo, de algumas legendas, ele vai completando as atividades. E depois, nessa mesma atividade de reading, ele tem o pós-reading. O que é isso? Após a leitura. Então, ele tem 3 momentos. Um antes da leitura, enquanto ele está lendo, e depois da leitura. Em toda essa atividade, nós temos, pensando lá na taxonomia de Bloom, nós temos os verbos entender, aplicar e analisar. Porque ele começou com lembrar, mas depois as atividades foram ficando um pouco mais complexas. Então, ele vai entender, ele vai analisar e ele vai compreender. Depois, nós vamos passar para uma outra atividade, que qual é? Ele vai discutir as perguntas em trios, em duplas, tudo depende do momento em que nós estamos. Isso é o professor que vai decidir, vocês que vão decidir como trabalhar essa atividade com os alunos.
Depois nós temos Language Focus. Isso, pode descer um pouquinho. O que é essa atividade? É o foco na língua, é o aplicar e avaliar. Então, aqui nós vamos trabalhar o que? A gramática aplicada. Por isso que a aplicação na taxonomia de Bloom. E aí ele também vai avaliar o que ele conseguiu, o que ele não conseguiu, em qual atividade ele está conseguindo aplicar, em qual atividade ele não está conseguindo aplicar. Então, tudo isso é nesse Language Focus. Depois nós temos o Outcome. Pode descer mais um pouquinho. No Outcome, nós temos o resultado final, o produto final. Aí nós chegamos lá no ápice da taxonomia de Bloom, que é onde o aluno vai criar, que é o produto final. Então, toda atividade, no final, nas atividades, nas sequências de atividades de inglês, ao final ele tem algo a criar, que é esse ápice da taxonomia de Bloom, que é o nível de complexidade. Então, ele vai começando do mais simples até chegar no mais complexo. Nesse outcome, ele vai trabalhar também a oralidade, e ele vai fazer uma apresentação. Em todas as atividades, nós temos essa parte desse criar. Depois, lá no final, nós temos o feedback, que é o closing, que é o fechamento da atividade. Aí nós temos a reflexão sobre o que os estudantes fizeram e aprenderam durante toda a lição. Então, essa é uma avaliação ou uma autoavaliação do estudante, como nós já conversamos antes. E, no final de tudo, nós temos o Cross-Curricular Learning. O que é esse Cross-Curricular Learning? É trabalhar a interdisciplinaridade, atividades extras para o aprofundamento das habilidades. É aqui que entra a metodologia CLIL, que nós falamos também lá numa parte inicial, que o aluno ele vai trabalhar não só com a língua inglesa, mas com outras disciplinas, tentando fazer um aprofundamento das habilidades e também relacionando com outras disciplinas. Então, nós podemos perceber o quão é importante nós conhecermos o nosso material, pois um planejamento é essencial e ele precisa ser estruturado de forma coerente, seja em torno dos objetivos bem definidos, qual é a nossa intenção com a atividade proposta, o conteúdo a ser trabalhado também tem que ser bem estudado, bem percebido em todas as atividades, a escolha das estratégias, as metodologias a serem aplicadas, os instrumentos de avaliação. Só assim todo o processo de ensino-aprendizagem se realizará. Agora eu vou passar a palavra para a Adelaide, que conversará um pouco com vocês sobre o aprender sempre agora de língua portuguesa. Olá, professores. Meu nome é Maria Adelaide, sou PCNP de Língua Portuguesa. Nós vamos conversar sobre uma atividade, virou meme. Essa atividade foi tema de aula do dia 14 de maio, às 15 horas, no Centro de Mídias. E a habilidade essencial que foi enfocada foi a habilidade dos anos finais, do 6º ao 9º ano, de língua portuguesa, 03D. Identificar, crítica ou ironia, humor, presente em tirinhas, memes e charges. Essa atividade também vai ser trabalhada no Aprender Sempre, Caderno do Professor, volume 2. Por favor, Rose. Então, a habilidade que nós selecionamos, a essencial, é a habilidade do 9º ano. E o que eu já coloquei para vocês, vou repetir, que é o dos anos finais, do 6º ao 9º ano, língua portuguesa, 03D. Identificar, crítica ou ironia, humor, presente em tirinhas, memes e charges. O objeto de conhecimento é estratégia de leitura, aprender todos os sentidos do texto, também do 9º ano. Mas nós temos também aqui uma habilidade de suporte. Por quê? O professor, após o diagnóstico que ele faz, se ele identificar que os estudantes não conseguiram consolidar a habilidade essencial,
ele vai o quê? Recorrer à habilidade de suporte. E a que nós temos aqui é uma habilidade dos anos finais, do 8º ao 9º ano, língua portuguesa, 33A, lê de forma autônoma textos de gêneros variados. Então, ele recorre à do 8º ano. Por favor, Rose. Nós também partimos dos materiais de referência, da programação e do PPT, do Centro de Mídias, do Aprender Sempre, da Matriz de Habilidades Essenciais, também do Currículo em Ação e do Currículo Paulista. Por favor, Rose. A intencionalidade da aula. Quer dizer, qual é a intenção do professor quando ele vai trabalhar com o meme? O que ele quer fazer? Qual o objetivo dele? Ele vai identificar o efeito de ironia ou humor no gênero textual meme e estabelecer relações entre imagens, fotos e ilustrações, e o corpo do texto comparando as informações pressupostas ou subtendidas. Nesse momento, ele vai trabalhar também com uma habilidade socioemocional. E aqui é a responsabilidade. Por quê? Porque o meme, como qualquer mensagem que é vinculada na internet, nas redes sociais, ela tem que ter muita responsabilidade para evitar falsas notícias, para evitar bullying, para evitar incitação ao ódio. Então, o professor tem que ficar muito atento. Por favor. A estrutura do caderno do Aprender Sempre, que a gente parte do Aprender Sempre. Nós temos iniciando uma conversa inicial com os alunos, ou seja, o levantamento de conhecimentos prévios dos alunos. Depois, a contextualização. Eu vou ter que contextualizar o gênero meme. Eu vou desenvolver, orientar para o desenvolvimento das atividades, as estratégias para a organização dos tempos e dos espaços e os momentos de se fazer as intervenções pedagógicas. E, finalizando, eu vou fazer a sistematização dos conteúdos aprendidos, verificar se os objetivos ou o objetivo proposto na aula foi atingido e quais foram os pontos de atenção que eu vou ter que o professor vai ter que verificar para o encadeamento da aula. Por favor, Rose. Então, agora aqui nós estamos finalizando. Então, finalizando, vamos relacionar a sequência à taxonomia de Bloom. O que é? A taxonomia de Bloom ela tem como premissa a ideia que, após uma atividade escolar, os alunos adquiram novos conhecimentos e novas habilidades, alcançando o objeto principal do ensino-aprendizagem. Então, o que a gente tem aqui? A base da pirâmide seria o levantamento dos conhecimentos prévios, recordar, lembrar. O entender, o aplicar, o analisar, o avaliar, ela fica dentro do quê? Do desenvolvimento da atividade. E o topo da pirâmide é o criar. É quando o aluno vai criar um meme, vai produzir um meme, vai veicular um meme nas redes sociais. Aí é um momento que a professora vai realmente ver que ele consolidou a habilidade essencial e que ele dominou o gênero meme. É isso, gente. Eu espero que você tenha contribuído com vocês. Estou à disposição. Desejo a todos um bom trabalho e peço que não esqueçam de preencher a avaliação que está no link de descrição do vídeo. Para nós é muito importante a opinião e as sugestões de vocês. Devido a problemas técnicos, eu só estou aparecendo agora, mas eu não deixei de passar por aqui também, né? Olha, aqui nós estamos abrindo o Aprender Sempre, né? A atividade que eu escolhi, que virou meme, parte 1 e parte 2, tá? Então, vocês podem dar uma olhada aí no caderno, no Aprender Sempre, volume 2, caderno do professor. E vão ver toda a sequência da atividade.
Por favor, você pode subir um pouquinho para mim, Rose? Aqui, descer, por favor. Isso. Aula 7 virou meme. Então, vocês vão ter organização, os objetivos da aula, para saber mais. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão contextualizar o gênero textual meme, depois da contextualização. Você pode descer um pouquinho, por favor? Após a contextualização, aí depois eles vão abordar a atividade meme 2. É isso, gente. Eu recomendo que trabalhem com Aprender Sempre, porque ele é muito bom. Ele é bem completo e ele ajuda bem o professor. Muito obrigada. Um abraço para todos.